Não, não começou. Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a professora Vânia Cristina Silva, que é historiadora e está no processo aí de finalização do doutorado dela sobre história indígena, a pesquisa que ela está fazendo sobre esse assunto, que é extremamente importante no nosso país, sobretudo, né? E vamos conversar aí sobre entraves, né, do ensino de história indígena no Brasil, o que ela vem pesquisando também, a parte da legislação também, na relação entre as práticas concretas e a legislação sobre essa matéria. E eu queria, então, primeiro agradecer sua presença aqui, Vânia, e perguntando primeiro sobre a sua trajetória um pouquinho, aí para o pessoal que talvez ainda não te conheça, né? O canal está sendo assistido por bastante gente de vários lugares. Eu até gosto sempre de falar a cidade que a pessoa está, né? Você está em Campo Grande, aí no Mato Grosso do Sul, mas a pesquisa é na Paraíba, e eu tento também conversar com pessoas de áreas diferentes e de regiões diferentes do país também. E eu gosto muito de imaginar, né, essa grandiosidade de culturas e de pesquisas que são produzidas, né, em todo o território nacional. E por isso a presença aqui também muito gratificante, porque vem complementar com esse lado, né, da história indígena que é fundamental, né, para compreendermos quem nós somos nas nossas relações aqui no Brasil com a cultura indígena, e isso é uma coisa que é negligenciada, né, injustamente, e a gente espera que se possa modificar esse quadro, transformar esse quadro. Eu vou começar com essa primeira pergunta, Vânia, boa tarde, fala um pouco da sua trajetória, para a gente começar a conversa. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos, a todas. É um imenso prazer estar aqui hoje e também um desafio, né? O canal Conversações Filosóficas é muito amplo, tem aí mais de 450 entrevistas, então é um canal que é bastante acessado. É um trabalho de muito fôlego, Caio. Parabéns para você. E eu acho que é um caminho muito rico, né? De consulta, porque você não foca só na área da filosofia, né, como o título do canal, você amplia para diversas áreas. E então, assim, um prazer e um desafio também estar aqui hoje. Obrigada pela confiança e vamos lá. Como você falou, eu estou hoje em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, mas eu sou uma pessoa, eu gosto de andar, né? A minha graduação, ela foi feita no estado de Goiás, na Universidade Estadual de Goiás, e concluído esse curso da graduação em História, eu fui morar em João Pessoa, na Paraíba. E na Paraíba foi onde eu passei a me relacionar mais com a história da educação, né, com as questões educacionais. Então, eu fiz a seleção do mestrado em 2009, iniciei o mestrado na pós-graduação em História, no PPGH da UFPB, onde eu fiz uma pesquisa sobre as festas escolares, as festividades cívicas, no período do Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas. Então, eu trabalhava aí com a história da educação. A minha vida eram os arquivos, os jornais, né, Jornal A União, que era um órgão do governo, o jornal A Imprensa, que era um veículo de informação ligado à Igreja Católica. Trabalhei com livros, materiais do período. Então, eu estava mais ligada à história da educação. Só que, concomitante à minha pós-graduação, a esse período que eu passei no mestrado, eu lecionava em diferentes níveis, em diferentes modalidades de ensino. Eu trabalhei na EJA, né, numa escola do município de Cabedelo, trabalhava também numa escola do município de Cabedelo, mais particular, e dava aulas de finais de semana em faculdades particulares pelo estado da Paraíba, no interior de Pernambuco, do Rio Grande do Norte. Então, eu passeava por diferentes níveis e modalidades de ensino no mesmo período, né? E todo esse contato com o ensino foi me aproximando dessas questões, foi me despertando indagações,
e isso já era o quê? 2009, 2010, 2011, que foi quando eu concluí o mestrado, mas eu ainda não via de forma efetiva, né, a aplicabilidade de duas leis, que depois se tornou só uma, na prática, né, que é a lei 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, e depois, mais adiante, com a Lei 11.645, de 2008, que agregava aí a essa questão afro-brasileira as populações indígenas. Mas por mais que eu visse que esse debate estava sendo iniciado já na academia, que havia discussões nesse sentido, as editoras de livros didáticos já estavam naquela corrida para tentar atender a essas especificidades, na prática, eu percebia que as dificuldades permaneciam. Era difícil levar a história indígena para a sala de aula, porque faltam materiais, falta formação, né? A própria academia ainda vive esse entrave na formação dos professores, não só da área de história. Então, uma série de dificuldades foram me despertando curiosidade e me incomodando também, né? Eu tentava fazer a minha parte, eu tentava levar essas questões, mas ainda eu mesma me via enfrentando uma série de dificuldades. Então, nesse contexto de aulas aqui, aulas ali, eu fui convidada para ministrar uma disciplina de didática e ensino de história numa faculdade particular que oferecia o curso na cidade de Rio Tinto, que é uma região onde se localizam as aldeias, muitas aldeias indígenas, que é Marcação, Rio Tinto e Baía da Traição, né? São 3 municípios que abarcam 32 aldeias da etnia potiguara, com cerca de 19 mil indígenas. E quando eu entrei para ministrar essa disciplina, numa turma de graduação, a nível de graduação, e que seriam futuros professores de história, eu percebi que a maneira das populações indígenas se relacionarem com o ensino de história era bem diferente da nossa maneira. Porque eles têm as próprias noções de tempo, né? Eles têm as próprias noções de espaço, eles têm uma identificação muito forte com a ideia de identidade, do local onde eles vivem. E aí, no decorrer da aula, uma situação me colocou ali diante daquelas minhas indagações que já me acompanhavam, que foi quando um estudante começou a me contar uma história local deles, no meio de uma aula de didática e ensino de história. E eu fiquei pensando, nossa, como é desafiador ensinar história numa escola indígena. Porque ensinar história numa escola indígena significa que o professor vai ter que lidar com o ensino ocidental, né, com essa ideia eurocêntrica da história que ainda prevalece nos materiais didáticos, com os marcos temporais, aquela história bem ainda ligada à ideia eurocêntrica como, né, o que conduz a disciplina. E eu me vi ali pensando em como seria difícil, em como seria um desafio para aquele futuro professor que eu estava ali ajudando a formar, né? Que a sala era 70% alunos indígenas. E como eles lidariam com essas fronteiras, eu chamo de fronteiras, né? A escola indígena ela é um território de fronteiras, que ela tem que lidar com saberes próprios, né? De cada etnia, mas ela tem que lidar com um currículo ainda convencional, com materiais didáticos convencionais enviados pelo PNLD, e me coloquei diante daqueles professores sem saber muito bem como lidar, como exercer a minha função de professora da graduação para uma turma de estudantes, em sua maioria indígenas. E aí foi quando eu pensei na minha proposta de projeto para o doutorado. Eu percebi que na UFG, na Universidade Federal de Goiás, existia uma linha de pesquisa, né, voltada para a interculturalidade, essas questões de identidade, ensino de história. Propus um projeto que tinha mais como foco perceber
como que o ensino de história era ensinado nessas escolas, né? E se esse ensino tinha, de certa forma, algum impacto ou não na vida desses estudantes indígenas. Porque vamos pensar, para que aprender história de Roma, da Grécia, quando eu vivo numa aldeia tão distante de todo esse contexto? E aí, inicialmente, o meu projeto tinha como foco essas indagações mesmo, sabe? De perceber que como, né, eles ensinavam essa história que eu estava ali tentando passar para eles, dentro da disciplina de didática, essas questões. E aí eu me vi nesse contexto. Então, eu comecei a perceber, aí o meu projeto foi aprovado, eu comecei minha pesquisa de campo, comecei a visitar as aldeias, a visitar as escolas, e percebi que muito mais do que entender como eles ensinavam história, eu poderia me aproximar dessa forma deles ensinarem história e trazer isso para meu contexto, para minha realidade. E aí eu comecei a perceber que a Lei 11.645, ela só vai se efetivar de fato quando nós deixarmos com que os próprios indígenas contem as suas histórias. Quando a gente der o espaço que eles merecem para falar sobre eles mesmos. Porque desde o início, a história das populações indígenas ela é contada pelo olhar do outro, pelo olhar do colonizador, né? E os indígenas, eles passam a ter esse contato com a educação escolar com a chegada dos jesuítas, né? Com esse modelo ocidental. Mas eles sempre tiveram acesso à educação nos seus modos próprios. E é aí que a gente tem que fazer uma distinção entre o que é educação indígena e o que é educação escolar indígena. E a escola em território indígena, ela tem que lidar com esses dois campos, né? Então, ela fica nessa zona de fronteiras, né? Em que a história ocidental está ali tanto quanto a história da comunidade. Então, os indígenas sempre permaneceram silenciados na história que se conta sobre o Brasil. Né? Em 1838, o ensino de história vai surgir no Colégio Dom Pedro II, mas ainda ele vem com esse caráter muito tradicional, né? Que silenciava as populações indígenas, que queria, na verdade, colocá-las ali em pé de igualdade com a sociedade. Olha, tá tudo bem, somos todos iguais, vocês estão aí, mas vamos deixar quietinho, presos lá no processo de colonização. Então, os indígenas, dentro da história que se conta sobre o Brasil, eles passaram longos anos ligados a essa ideia de o homem que vive de tanga numa floresta isolada e que não pode usar celular e que não pode ter acesso às tecnologias. A figura dele é o índio de cocar, que mora numa oca. E essa ideia, por mais absurda que pareça, ela permanece ainda hoje. Se a gente for fazer né, se a gente for buscar informações sobre como a população, como a sociedade brasileira enxerga o indígena, é dessa forma. A maioria da população ainda é com esse olhar de que se ele tem um acesso à tecnologia, ele perde a sua identidade, ele não quer ser mais indígena. Então, todas essas questões, elas passaram a fazer parte das minhas pesquisas, das minhas inquietações, e do meu entendimento de que, como professora de história, né, de escolas não indígenas, que eu trabalhei, agora estou afastada durante o doutorado, mas nunca trabalhei numa escola indígena, sempre trabalhando em escolas da zona urbana. E me vendo, né, diante de um desafio de colocar em prática uma lei para a qual eu não fui preparada para colocar, academicamente falando. Então, foi nesse meu contato mesmo com a população, com a etnia potiguara, mais especificamente, que eu aprendi que para driblar essa noção eurocêntrica da história, eu preciso de algumas estratégias. E dentre essas estratégias, dentre esses caminhos,
eu preciso acessar os conteúdos produzidos por essas populações, eu preciso ouvir a voz deles para poder levar para a sala de aula aquilo que eu quero falar sobre eles. Então, esse é um pouquinho, né, essa é um pouquinho da minha trajetória, como que eu cheguei a essa temática. Uhum. Obrigado, Vânia, pela exposição inicial que você fez. É muito interessante a gente ver a pesquisa sendo feita, né, de uma pessoa e como que ela lida com as dificuldades do cotidiano que aparecem efetivamente, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do conflito entre a lei e as práticas, né? Porque eu trouxe algumas pessoas também que falam de filosofia africana e a sua fala complementa a delas, que elas também têm dificuldade em trazer isso, porque a ideia é que seja em todas as áreas do conhecimento. Então, na filosofia, na história, enfim, nas letras também deveria ser literatura africana, literatura indígena, né, história indígena, mas também filosofia indígena. E essa dificuldade aparece em todas as áreas, né? Nas letras, a gente tem o português no Brasil, né? Não se estuda as línguas de matriz indígena e nem africana. Na história, aí você está contando como que é a partir da sua vivência isso também, qual a dificuldade que se tem, né, em trazer a história indígena. Na filosofia também, né, onde tem filosofia, sociologia também, pô, talvez a sociologia ainda explique em algum momento ali da sociologia um pouco de outras organizações sociais que não a europeia, né? E daí entra as indígenas. Mas no seu caso é muito interessante porque você também traz a dificuldade de ensinar isso em escolas indígenas, né? Porque aí eles já têm uma vivência diferente das pessoas que têm uma outra origem, né? Ou para as quais a origem indígena ela não é, como eu vou dizer, fica esquecida, né? As pessoas têm a origem indígena, mas elas não conhecem, né? Eu, por exemplo, as pessoas que têm algum traço indígena, seja na própria filogenética, ou seja, pelo país que a gente vive, né? Todos nós temos uma herança indígena e africana também, mas isso é esquecido, né? Existe um processo de fazer com que a gente esqueça isso. E daí você tem a sua experiência concreta de vivência, em que disso você traz o material para sua pesquisa também, né? Isso é muito interessante. Mas sobre a lei, se você quiser falar um pouquinho mais sobre como que você vê isso e por que você acha que ela encontra ainda entraves para ser aplicada, né? Uma vez que ela está formalizada, né? Quer dizer, está no nosso conjunto normativo, mas não acontece daquela forma. Porque assim, Caio, eu vejo que a mesma dificuldade que nós temos nas escolas não indígenas, elas também estão postas nas escolas indígenas, que é lidar com uma história absolutamente eurocêntrica, né? Os nossos marcos temporais, eles estão todos ligados aos eventos eurocêntricos, né? Então, como se diz, a nossa linha do tempo na história, ela tem marcadores que estão relacionados a uma história que em nenhum momento menciona as populações que já existiam em outros continentes, como é o caso das populações indígenas. Então, os jesuítas chegaram aqui, colocaram os indígenas em contato com a educação escolar, né? Porque eles tinham, como eu já mencionei, acesso à educação própria, mas eles passaram a ter contato com essa educação escolar. E durante séculos, a educação foi usada para tentar educar esses indígenas, né? Educar essas populações para que elas se adequassem aos moldes da sociedade brasileira que se pretendia construir, que se pretendia formar. E isso vai estar marcado durante séculos, por quê? A gente vai passar aí por vários governos, por vários períodos da história do Brasil, a gente vai passar pelo Estado Novo, pela ditadura militar, e esses indígenas silenciados dentro dessa história que se conta sobre eles. Agora, imagine como é difícil você ouvir pessoas falando sobre a sua história, e você não ter voz para contar
aquilo que você entende como a sua história. Então, eu imagino a angústia dessas populações em lidarem com essas dificuldades. E aí, isso só vai começar a mudar a partir da década de 1970. Os movimentos indígenas vão ganhar muita visibilidade, eles vão batalhar bastante, e ainda assim a passos lentos, porque no meio da ditadura militar, isso só vai ganhar novos contornos a partir de 1988 com a Constituição, que aí a gente vai ter a imagem do Ailton Krenak lá na Constituinte, né, fazendo toda a sua exposição do que ele entendia, da importância da história das populações indígenas, da importância dos indígenas aparecerem na Constituição, porque até então nada se falava sobre essas populações. Vai ser somente na Constituição de 1988 que eles vão ter reconhecidos o direito ao território, ao reconhecimento da sua língua, das suas línguas, né? Ao reconhecimento das suas culturas, porque o que acontece é que a gente tem a mania, o costume, nós somos educados para isso, e infelizmente a gente está perdendo com o tempo, né? Eu, por exemplo, estou tendo mais acesso agora, mas a gente foi pensado as populações indígenas ligadas apenas àquele processo de colonização, né? A gente foi ensinado a pensar que os índios são todos, os índios, né? Ainda o termo índio, são todos iguais, fazendo uma generalização. E são mais de 305 etnias, mais de 270 línguas. Então, dentro desse contexto, é muito importante que a gente diferencie isso para os nossos alunos, né? Esse cuidado com como pensar quem é o indígena hoje. Não adianta no dia 19 de abril, que o dia 19 de abril foi criado por Getúlio Vargas, né? O Dia do Índio, através de um decreto de 1943, se eu não me engano. Só que o Dia do Índio permanece ainda hoje sendo uma data em que muitas escolas pintam o rostinho das crianças, mas não contextualizam quem são essas populações. Então, a partir da Constituição de 1988, isso começou a mudar, começou a melhorar um pouquinho, a passos lentos. E aí vem uma série de leis, né? Vem a LDB de 1996, que vai colocar as populações indígenas ali dentro das suas ponderações. Depois vem o referencial curricular próprio para escolas indígenas no ano de 1998. Então essas questões elas vão começar a caminhar a partir desses documentos, mas ainda com muitas dificuldades, né? E aí vem a Lei 11.645, né, que a gente pensava que ao ser colocada, ao ser aprovada, mudaria esse cenário. Mas ainda assim é muito difícil, Caio, porque os materiais didáticos, por mais que alguns livros, que a gente tem que fazer algumas ressalvas, existem coleções, né, do PNLD, que tratam muito bem as questões indígenas, mas existem produções ainda hoje que colocam eles lá no processo de colonização e ali fica, né? Então não coloca hoje onde eles vivem, aonde os espaços que eles ocupam. Então, para mim, os principais entraves eles estão na nossa formação acadêmica, que ainda sofre para levar essas discussões para a sala de aula. Eu destaco aqui a importância do grupo de pesquisas Abaiara, né, que é um grupo criado pela professora doutora Cláudia Lago, vinculado ao Departamento de História da UFPB, em que ela tem se empenhado muito em levar essas discussões para a sala de aula. Ela convida caciques, lideranças indígenas, ela leva para a sala de aula da graduação, ela leva os próprios indígenas para falarem sobre si ali nas aulas de história, e isso é um avanço. Então, aí a gente começa a quebrar um pouquinho desses entraves que eu falo da formação acadêmica. Outro entrave é o material didático. E a nossa o próprio currículo, né? O próprio currículo que ainda deixa muito evidente as histórias ligadas à Europa, à história antiga, moderna,
mas esquece que o conteúdo de história do Brasil ele é extenso e que para inserir a cultura afro-brasileira, para inserir as culturas indígenas, é preciso aí, de certa forma, um jogo de cintura do professor para dar conta desse currículo que é tão amplo. Então, de forma geral, para mim, esses são os entraves, certo? E o que eu penso? Eu penso que para vencer essas questões, hoje nós temos acesso a uma série de possibilidades de materiais produzidos pelos próprios indígenas que a gente pode acessar e transformar esse ensino um pouco menos europeu, né, em algo mais próximo da realidade do que vem a ser a história dos povos indígenas no Brasil. E aí eu não sei se você quer fazer alguma pergunta, senão eu ia encerrando, mencionando aqui o que eu tenho buscado de materiais, quais sites que a gente pode visitar para buscar esse respaldo, né? Para que a gente enfrente esse desafio de uma lei que está posta há 13 anos, mas que ainda não se efetivou de fato nas escolas brasileiras. Uhum. Não, por favor, pode sim, pode continuar. Eu só colocaria uma questão que é uma grande curiosidade para mim, como fazer uma vez que tem essa diversidade tão grande de etnias, de línguas, de culturas, de historicidades, de narrativas diferentes, para construir um material, né? Você falou tem alguns materiais que são bons. Como que são feitas as opções, né? Porque para a gente sair de um certo registro eurocêntrico de organização dessas culturas, como que a gente lida com isso enquanto alguém que está estruturando o material didático, pensando esse tipo de coisa? Depois eu posso até nos comentários do vídeo no YouTube colocar os sites que eu tenho consultado como sugestão para quem quiser buscar esse tipo de materiais. Essa é uma grande dificuldade, né, Caio? Porque há uma diversidade imensa. Eu falo muito com base na minha experiência na Paraíba, que é uma região ainda onde ainda é muito forte a presença indígena. Então, regiões que têm essa possibilidade de estar tão próxima a uma comunidade indígena, eu acho que tem mais é que fazer, como eu falei que a professora Cláudia tem feito. É convidar mesmo. Teve um evento lá na História, no curso de História, em que o cacique foi fazer uma fala. Ou a gente tinha lá também, que já se graduou, a Simone, que é uma estudante indígena, potiguara, e que quando a gente costumava, ela foi fazer uma pesquisa dentro de algumas escolas da zona urbana lá de João Pessoa, e quando ela chegava na sala e se apresentava para os estudantes como uma pessoa indígena, eles, como assim você é indígena? Você não parece uma indígena, porque a gente espera o indígena com o mesmo rosto, com as mesmas características físicas, né? Então, isso ainda é muito difícil de ser desconstruído. Como a Paraíba é uma região próxima a essas comunidades, a essas aldeias, fica mais tranquilo da gente convidar para uma fala, numa aula, da gente consultar os materiais. Por exemplo, os Potiguara, eles têm esse material aqui, ó, que é os Potiguara pelos Potiguara. Eles mesmos contando sobre a história deles, com os desenhos dos alunos, com textos dos professores, com o envolvimento da comunidade. Esse é um livro que não é tão difícil de conseguir uma cópia, né? A gente já tem bastante. Já existem possibilidades de conseguir esse material, eu mesma tenho uma cópia aqui comigo, e que levando para a sala de aula seria um bom caminho. Obviamente que a dificuldade seria dar uma cópia desse livro, por exemplo, para todos os alunos. Aí teria que ser uma iniciativa do governo de querer imprimir, porque assim, no caso dos Potiguara mesmo, eles produzem muitos materiais próprios. E eles me relataram que a maior dificuldade deles é a impressão,
para distribuir. Nem os próprios estudantes indígenas recebem esse material impresso, porque não tem para todo mundo. Então, teria que ser uma iniciativa do governo. Ah, se na Paraíba a etnia que permanece ali é a potiguara, vamos trabalhar bastante sobre eles. Não se restringir apenas. Falar que existe uma infinidade, né? 305 etnias, 270 e tantas línguas diferentes, mas a que está próxima da gente é essa. Vamos aprender mais sobre eles. E aí tentar, né? Por exemplo, tem um cineasta que é o Takuman Kuikuro. Eu até fiz uma entrevista com ele um tempo atrás para um canal. Ele produz vários vídeos curtas, inclusive curtas premiados, que retratam a vivência deles em comunidade. Ele é da região do Xingu, mas que serve para mostrar a forma de viver de várias outras etnias. A gente não pode generalizar, mas o conceito geral de como eles vivem dá para ser acessado, sim, por esses curta-metragens, né? Existem documentários feitos por cineastas indígenas, existem algumas animações, tem uma animação chamada Caminho dos Gigantes, que ela é uma animação incrível, dá para trabalhar da educação infantil com ela ao ensino superior. Eu dei um mini curso um tempo atrás e usei esse curta-metragem, e ele traz uma reflexão riquíssima de como os indígenas se relacionam com o meio, com a sua própria história, de como há um respeito aos anciãos da comunidade. Então, essa ideia geral, todos os materiais eles vão trazer de que as populações não estão presas a uma floresta e que vivem nus e não, os materiais em si, seja de qual região do Brasil for, eles vão trazer essa perspectiva mais ampla da figura de quem é o indígena, dos espaços que ele frequenta. Ao levar um curta-metragem, por exemplo, para uma sala de aula da educação básica, seja no fundamental ou no médio, por exemplo, e dizer que é um curta-metragem produzido por um indígena, eu já estou quebrando aí uma série de preconceitos com os meus alunos. Eu estou mostrando para ele que eles têm acesso à internet, que eles estudam, que eles fazem faculdade, que eles viajam, que eles ganham prêmios fora do Brasil. Eu já quebro aí uma série de preconceitos, né? Então, acho que, assim, essa dificuldade de acessar os materiais, ela existe, por ser uma diversidade muito grande de populações e diferentes populações. Mas, no geral, os materiais são bem bacanas. Ontem mesmo eu estava consultando um livro, depois eu posso colocar nos comentários, que ele conta, pela visão dos Guarani, como que eles pensam a história. O que é história para eles? Né? Com quem que eles aprendem as histórias? E aí vem a figura dos anciãos, a valorização das pessoas mais velhas. Então, tudo isso eu acho que pode ser levado para a sala de aula, né? E ao levar esse tipo de material, ao levar um livro como esse aqui, eu estou mostrando para o meu aluno que ele pode aprender sobre os indígenas a partir da visão, da voz desses próprios indígenas. Então, os entraves existem, não fácil não é, mas eu acho que a gente pode diminuí-los acessando esse tipo de material. E aí, até ia mencionar aqui, esqueci, Ailton Krenak, né? Ele está em vários programas televisivos. Vamos estimular nossos alunos a assistirem. Ele esteve no Roda Viva na semana passada, foi uma entrevista incrível, né? Tem o Edson Caiapó, que é professor do Instituto Federal da Bahia, que tem uma série de falas de empoderamento, né, das populações indígenas. Tem a Eliane Potiguara, que tem uma série de livros publicados que discute muito a questão do papel da mulher indígena na nossa sociedade. Então, todas essas temáticas, por mais específicas que sejam, de região para região, de cultura para cultura, de etnia para etnia, de uma forma geral, elas possibilitam um trabalho bem bacana com os estudantes, de forma a quebrar essa ideia de que o indígena não pode ter carro, que ele não pode ter celular, que se ele tiver acesso a essas tecnologias, ele vai estar deixando de ser indígena. Ora, nós somos brasileiros, compramos nossos equipamentos aí de tecnologia
de outros países e não deixamos de ser brasileiros porque a gente usa das tecnologias de outros países. Mas com o indígena tem essa cobrança. Ah, não pode. Eu ouvia muito isso nas minhas aulas. Ah, professora, mas o cara quer ser indígena e tem lá uma parabólica. Eu falei, mas você não tem uma parabólica na tua casa? Não é bom ter um sinal de TV bacana? Ah, mas eu quero, eu posso. Por que o indígena não pode? Então, é discutir isso com os alunos. E esse debate, ele vai longe, porque quando você lança uma pergunta dessa em sala de aula, todos os estudantes querem opinar, todos querem falar. E aí a gente vai, através de uma discussão saudável, né, desconstruindo essa ideia errônea de que o indígena só esteve preso lá na chegada dos jesuítas e por ali parou. Eu não Você, estou te... desculpa, agora Tiago. Você falou essa questão de usar, né, coisas feitas por outras culturas e tal, e os próprios brasileiros, todos nós, né, consumimos a mandioca, né, outras coisas que foram os indígenas né? que criaram também, né, e isso é muito interessante. E quando ao contrário eles não podem, existe esse bloqueio, né, de que eles não podem ter acesso a isso não tem nada a ver com a identidade deles. Sim, e E também até porque o único caminho para que eles. Não existe uma universidade específica para indígenas, são poucos os cursos no Brasil, são poucos, que tratam especificamente, né, que são feitos especificamente para populações indígenas. Então, o indígena que quer seguir carreira acadêmica, que quer fazer um curso universitário, e são muitos, lá das aldeias onde eu pesquiso mesmo, são muitos estudantes morando em Brasília, estudando na UNB. Se ele não tiver acesso às tecnologias, como é que ele vai acessar todo esse espaço que ele está ocupando hoje, né? Nós temos indígenas na política, na região ali de Baía da Traição, de Rio Tinto, em Marcação na Paraíba, que é a minha área de pesquisa, existem muitos indígenas na política, vereadores. Então, assim, a gente precisa alertar os nossos alunos sobre isso, né? Sobre essa cobrança que a gente tem com essas populações e essa forma tão preconceituosa de pensar sobre eles. Outro exemplo, existem muitos blogueiros indígenas, existem vários blogs, existem vários Instagrams de jovens blogueiros que contam a sua história, que produzem conteúdo digital, né? Então, por que não propor uma aula em que ainda mais agora em período de ensino remoto, que seja consultar, visitar esses Instagrams, seguir esses Instagrams, seguir essas páginas, essas redes sociais, os blogs. Então, assim, tem muito material, tem muita coisa. A questão é que ainda é difícil pela questão, né? O professor também lida com a dificuldade de tempo para preparar suas aulas, é uma infinidade de dificuldades, mas dá para a gente começar a colocar em prática a Lei 11.645 como ela deveria estar sendo colocada em prática. Do meu ponto de vista, é isso. Maravilha, Vânia, adorei a sua entrevista aqui, os temas que você traz são muito relevantes realmente, e a forma como você apresenta revela muito comprometimento, né, com isso, e é muito importante isso para o Brasil, eu penso. Então, só tenho a agradecer, e se quiser dizer mais alguma última coisa, fica à vontade. Também você falou dos links, né? Depois você me passa que eu coloco na descrição do Então, vídeo. ótimo, eu te passo e você coloca. Não, Caio, eu quero agradecer esse espaço, né? É um tempo em que eu acabo querendo falar um monte de coisas e não, né? Me atropelo, mas tentei passar aqui um pouquinho da minha trajetória, de como eu tive acesso a essa temática, como eu me aproximei dela, e encerro dizendo que nós temos muito a aprender com os indígenas. Ao contrário do que eu pensava quando eu iniciei minha pesquisa, de que eu ia pesquisar para levar alguma proposta para educação escolar indígena, eu concluo a minha pesquisa agora fazendo o caminho inverso.
nós temos muito a aprender com as populações indígenas, com as formas com a forma como eles entendem a vida, como eles se relacionam com o meio ambiente, como eles respeitam o meio ambiente, que é uma questão extremamente necessária no momento atual, e dizer que nós precisamos de governos que assumam esse compromisso, né? Também, que nós estamos vivendo um período de muita. Talvez um dos piores da história nesse sentido. É como se toda a luta do movimento indígena tivesse que se recomeçar agora, porque a gente tem aí posto um governo que, de fato, não respeita as populações indígenas, não respeita os seus direitos e não respeita a importância deles para a construção da sociedade brasileira. Muito obrigado, Vânia. Agradeço também quem nos assistiu aqui. Como eu falei, vou deixar os links, né, para vocês poderem pesquisar depois por si próprios. E eu compartilho também do pouco que eu conheço, né, lendo o Krenak, o Schopenhauer também, que é um autor indígena que eu adoro. A Queda do Céu é um livro fantástico, né? E gostaria de conhecer mais. Tenho certeza que a Vânia vai me ajudar com isso. Eu mesmo vou pesquisar esses links aí que ela vai disponibilizar. Só tenho a agradecer. Obrigado também quem nos assistiu aqui nesse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam, né? Também podem fazer sugestões, perguntas, aí colocações, críticas, se vocês quiserem. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.